A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 16 e o versículo 4. Mateus, capítulo 16 e o versículo 4. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou-se. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando nessa manhã, meus irmãos, é que tem pessoas, meus irmãos, que estão no adultério. Tem pessoas, né, meus irmãos, pessoas má, e diz que Deus está falando com ele, diz que Deus fala com ele. Só que Deus não fala quem está no pecado, meus irmãos. Deus não fala com quem está na sujeira, meus irmãos. Deus não fala com quem é mal, meus irmãos. Só que tem pessoas que dizem que Deus está falando com ele. Se está dizendo que Deus está falando com ele, está mentindo, meus irmãos. Porque para Deus falar comigo e com você, eu e você temos que estar limpo, meus irmãos. Eu e você temos que estar fazendo a vontade de Deus e ser limpo, meus irmãos. Porque Deus não fala com qualquer um não, meus irmãos. Deus pode até usar um bêbado, uma prostituta para falar com quem ele quer falar. Porque quando ele quer falar com alguém, meus irmãos, ele usa um bêbado, usa uma prostituta, usa qualquer um. Quando ele quer falar com alguém, ele pode usar qualquer um. Mas para ele falar face a face, meus irmãos, para ele falar comigo, com você, ele tem que estar, você tem que estar limpo, meus irmãos. E você tem que estar limpo, meus irmãos. E quando você está no pecado, meus irmãos, Deus não fala comigo, com você, não. Ele pode usar alguém para falar comigo, com você, mas falar comigo, com você, cara a cara, face a face, ele não fala não, meus irmãos. Porque para Deus falar comigo, com você tem que estar limpo. E você tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. Porque Deus não fala com qualquer um não, meus irmãos. E se disser que Deus falou com ele, tá mentindo. Porque Deus não fala com quem tá no adultério não, meus irmãos. Deus não fala com pessoa má não, meus irmãos. Deus usa alguém para falar com ele. Mas falar com ele, Deus não fala não, meus irmãos. Porque para Deus falar comigo, com você, não é de qualquer jeito não. E você tem que estar limpo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.